também dá o seu contributo na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, nos cursos de mestrado. O professor Dr. Ovídio Paula nasceu em Queteve, Mocope, província do Cunene, aos 4 de agosto de 1966. Inscreveu-se na Ordem dos Advogados de Angola em 1998. Tem um percurso estudantil brilhante, é licenciado em Direito pela ex-União Soviética em 1997, é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na vertente jurídico-económica, com a dissertação Evolução da Constituição Angolana, discutida em Lisboa no dia 28 de novembro de 2008, com a classificação muito boa. É doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no ramo de Ciências Jurídicas e Económica, é especialista em Finanças Públicas, tendo defendido com distinção a sua tese de doutoramento no dia 24 de abril de 2018, com o tema a descentralização financeira em Angola, perspectivas futuras. O professor Dr. Ovídio Paula tem domínio das línguas Nhaneca-Umbe, domina fluentemente português, francês e russo. Tem como áreas de preferência em termos de investigação finanças públicas e direito financeiro, direito da economia, direito fiscal, instituições e mercados e ciência política, direito da região etnógrafo do sul de Angola. Estes são os dados e resumo do professor Dr. Ovídio Paula como apresentador desta conferência. Subsequentemente, passaremos então uma breve leitura, uma breve apresentação do professor Luís Canjimbo. É escritor e ensaísta e crítico literário, é membro da União dos Escritórios Angolanos, da Academia Angolana de Letras, Associação Internacional de Estudos Literários e Cultura Africana no Brasil e da Associação para o Estudo de Literaturas Africanas de Paris, doutorado em Estudos de Literatura, mestre em Filosofia Geral e pós-graduado em Estudos Portugueses pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é professor associado e diretor do Instituto Superior Politécnico Metropolitana de Angola, orienta seminários nos cursos de pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, é investigador no Instituto de Estudos Literários e Tradução da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É igualmente membro do Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação dos volumes 9, 10, do conjunto da sua produção científica e literária. Destacam-se várias publicações, entre outros, e capítulos, publicados em diversos livros e revistas de circulação internacional, com arbitragem científica. Os seus domínios de atuação distribuem-se por áreas como antropologia cultural, história das ideias, filosofia do direito, filosofia política, linguístico banto e literaturas africanas. Este é um breve resumo sobre a apresentação do professor Dr. Luís Canjimbo. E logo a seguir temos então a apresentação do professor, no caso do mestre José Miúdo Ndambuka, licenciado em Ensino Geral, de História no caso, é mestre em Teoria e Desenvolvimento Curricular,
pela Universidade Agostinho Neto, afeto ao Instituto de Ciências de Educação ICET do Lubango e é professor auxiliar pela mesma Casa do Saber. Portanto, estes são os resumos da breve apresentação dos nossos apresentadores e, subsequentemente, dos nossos comentadores convidados para este painel. Na verdade, temos gente de peso e com autoridade científica para falar do tema a diversidade sociocultural de uma província, no caso específico, a província do Cunene. Demos ouvido ao professor Dr. Ovídio Paula. Professor Dr. Ovídio Paula, tem a disposição de apresentar-nos o tema, por favor. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer à Faculdade de Direito da Universidade do Lubango, a Pública do Sul, portanto, que é nossa casa de trabalho do ponto de vista acadêmico-científico, que naturalmente organizou esta conferência. Agradecer a todos aqueles que, com o seu esforço ingente, tornaram possível esta videoconferência. Quero referir-me concretamente os senhores professores doutores Urbano Gaspar, que é o vice-decano para a área científica da Faculdade de Direito da nossa Universidade Mandume, na qual é anfitriã, o qual tenho a profunda honra de cumprimentar. O senhor professor Dr. Luís Candimbo, professor associado da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, tanto a Universidade Mãe, sabemos que a Universidade Agostinho Neto é a primeira universidade depois da independência aqui do nosso país, portanto, e que prontamente acedeu ao nosso convite. Senhor professor, o nosso muito obrigado. Depois temos o senhor professor José Mildo Ndambuka, que é o professor de História, portanto, dessas matérias, que de longa data, que investiga essas matérias, portanto, no ICE do Huila. Também aqui o nosso grande abraço, estarmos mais uma vez nesta senda, nas lides acadêmicas. Temos estado a discutir esses temas. Durante o Felizardo Capaz, que é o nosso jovem docente que está hoje a moderar o tema da nossa faculdade, portanto, ele é produto desta Faculdade de Direito do Lubango. Portanto, nós queremos aqui também dar-lhe um grande abraço e desejar-lhe muitas felicidades, fundamentalmente no mundo acadêmico. A equipa técnica da nossa juventude estudantil, que naturalmente tem estado incansavelmente a criar condições para que este evento se realizasse. Portanto, para eles também um forte abraço e que não desmoralizem, porque o futuro é da juventude e a juventude só poderá desenvolver Angola se abraçar realmente o caminho da ciência e do saber. Portanto, nada poder-se-á desenvolver em Angola ou no mundo se realmente não formos nós a adquirirmos conhecimentos capazes, conhecimentos de excelência, para podermos, com certeza, atingirmos também o patamar de outros países do mundo. A segunda nota é por que abordar um tema aparentemente de interesse único das ciências históricas numa faculdade de Direito. Entendemos que no mundo odierno, as academias devem abordar temas numa perspectiva multidisciplinar. As faculdades de Direito do nosso país estão a delinear programas da cadeira de Direito Costumeiro com vista à sua lecionação. Neste plano está muito avançada a Faculdade de Direito da Universidade do Huambo, cujo regente é o nosso ilustre colega da cadeira, que é o senhor professor Dr. João Valeriano, que defendeu uma brilhante tese na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sobre este assunto. Portanto, se a produção legislativa assenta num instituto jurídico denominado Ocasio Legis, que significa a base das circunstâncias históricas que têm como esteio as condições políticas, econômicas, sociais, culturais e até morais, com vista ao surgimento de uma iniciativa legislativa. Em suma, os fatores fortes e incontornáveis que estimulam a criação de uma lei são os sociais, ou seja, que na ciência jurídica se denominam
como fontes materiais do direito. Significa que as ciências como a história, a etnografia, a antropologia cultural e jurídica, a história das ideias, a filosofia do direito, filosofia política e outras conexas representam o suporte fundamental e incontornável com vista à compilação, afirmação e aplicação material do verdadeiro direito angolano no futuro próximo. Na política ativa, por exemplo, o governante que não conhece a composição etnolinguística do povo que governa dificilmente conseguirá identificar a forma correta dos problemas e aspirações das populações de uma comuna, município, província ou país. Chegados aqui a estas notas introdutórias, passemos a falar concretamente do tema que nos trouxe aqui. Cunene, a diversidade sociocultural de uma província. Nós delimitamos este tema da seguinte forma. Vamos falar de uma pequena introdução, vamos falar da localização e caracterização geográfica da província do Cunene, da composição etnolinguística da província do Cunene. Neste capítulo vamos falar sobre o grupo etnolinguístico Nhaneca, a sua localização geográfica na província do Cunene, Nhaneca Nkumbi, neste caso, a sua composição, os principais usos e costumes, os principais reinos, dentro do reino desse grupo etnolinguístico que habita a província do Cunene. Vamos falar do reino do Nkumbi, de Kamba, de Handaliacauvi, do Ndongona, de Naulila, e finalmente neste grupo vamos falar da sua atividade econômica. No segundo momento, vamos falar do grupo etnolinguístico Herero, vamos falar da sua localização geográfica na província do Cunene, da sua composição, dos principais usos e costumes, dos ritos da puberdade. Portanto, ali vamos falar sobre o Esuku Angelula, que é a festa da puberdade das jovens, os principais reinos, a atividade econômica, a criação de gado e a agricultura. E, finalmente, depois vamos falar do grupo etnolinguístico Ovambo, ou Ambó, onde vamos falar da sua localização geográfica na província do Cunene, da composição, dos principais usos e costumes, a festa da puberdade das raparigas, por exemplo, é Fundula. Depois também vamos falar do Olufuco dos Ovambajas, vamos falar de Fundula dos Quanhamas e Olufuco dos Ovambajas. Vamos falar dos principais reinos, nesse caso, do Ambanja, que temos Ombala e o Mungu, e Ombala e o Naluheque. Depois vamos falar do Quanhama, da Cafima, do Eval, a atividade econômica, a agricultura e a criação de gado. E, finalmente, teremos as conclusões, portanto, da nossa preleção. Como nota introdutória, podemos aqui dizer que nos dias que correm é frequente ouvir falar no seio dos angolanos, e não só, que a província do Cunene se confunde com seu pecúlio secundário, isto é, o gado bovino. Todavia, a riqueza principal desta parcela do território nacional, no meu entender, repousa inexoravelmente na sua diversidade sociocultural, que forma o seu admirável mosaico populacional. Escamotear tal realidade nua e crua constitui, sem sombra de dúvidas, para qualquer investigador, estudioso sério ou para um verdadeiro condutor de homens, um suicídio inevitável. Passemos então a falar da localização e caracterização geográfica da província do Cunene. A província do Cunene, com 77.213 km², e eu aqui queria abrir um parênteses, estimativa, porque até a presente data não se conhece concretamente a verdadeira extensão territorial da província do Cunene. Por quanto há documentos que trazem a extensão de 78.342 km², outros 80.000 km², e outros ainda 87.342 km². Portanto, é preciso tirar a limpo também este dado da sua extensão. Qual é deles, de facto, é real? Portanto, ela situa-se no extremo sul do país, compreendida entre as latitudes 15 graus e 10 minutos a norte, 17 graus e 27 minutos a sul, e as latitudes 13 graus e 17 minutos a oeste e 17 e 23 minutos a este. A norte está limitada pela província da Huila, não é? A sul pela República da Namíbia, a este pela província do Cuando-Cubango e a oeste pela província do Namíbia. O seu clima é do tipo semi-árido megatérmico,
com uma pluviometria irregular e não excedendo os 600 milímetros por ano. A temperatura de 23 graus, com amplitudes térmicas diárias, as maiores concentrações de quedas pluviométricas registram-se nos meses de janeiro, fevereiro e março, com grandes irregularidades na sua distribuição. A província do Cunene possui 6 municípios, a saber, Curoca, Kahama, Ombaja, Guanhama, Namakunde e Kuvelai, e 20 comunas, a saber, Ondiva, Nehone, Mongwa, Evale, Chimporo, Xangongo, Naulila, Nkumbi, ou Umbe como falam, Mucope, Kahama, Umbala-Yumungu, Ochinjau, Chitado, Mucolongonjo, Mupa, Kalonga, Kuvelai, Onkokwa, Namakunde e Xiere. Passemos então à composição etnolinguística da província do Cunene. Portanto, aqui onde já está o sumo da sua diversidade. Antes de discernirmos concretamente os grupos etnolinguísticos que habitam o território da província do Cunene, é importante reter e saber que a província do Cunene é, por excelência, heterogênea, no que tange aos grupos etnolinguísticos que nela habitam. Assim, a província do Cunene, possui 3 grandes grupos etnolinguísticos, a saber, Nhaneca, Nkumbi, Ambó e Herero. Estes grupos são de origem banto. Apesar deste dado escapar a muita gente, a vários níveis, até nos círculos políticos e intelectuais do país, pois quando se trata da população do Cunene, pensa-se erroneamente que é composta unicamente pelo subgrupo Guanhama, pertencente ao grupo etnolinguístico Ovambo, com todos os prejuízos e consequências decorrentes, como é lógico. Quem habita a província do Cunene? Na realidade, existem nesta província 3 grandes grupos etnolinguísticos maioritários de origem banto: Nhaneca, Nkumbi, Ovambo, Ambó e Herero. Importa referir e sublinhar que na província do Cunene vivem também povos não bantos, como minorias, tais como os Sans, que são chamados também como Sequeles, Bushimanes ou Tontotes, e mútuas cuja extinção se afigura iminente se o Estado angolano não tomar as medidas urgentes e permanentes para a sua proteção e conservação. Passemos então ao grupo etnolinguístico Nhaneca, Nkumbi, concretamente. É consabido que o grupo etnolinguístico Nhaneca, Nkumbi é o maior do sul de Angola e habita unicamente dentro das fronteiras do território nacional como seus irmãos quimbundos e umbundos. Portanto, só são esses 2 grupos etnolinguísticos dos 9 do país que habitam somente nas fronteiras do território nacional. Nhaneca, Nkumbi, os quimbundos e os umbundos. Os outros todos têm ramificações no exterior. Precisamente, a sua localização. Sul de Benguela, municípios de Caimbambo e Xongoroi. Província, portanto, de Benguela, não é? Na província da Huila, municípios de Quilengues, Cacula, Lubango, Umpata, Chibia, Kipungo, Matala, Jamba Mineira na parte norte e Gamos. Na província do Namibe, municípios de Camucuio, Bibala e uma grande influência na cidade do Namibe, e na província do Cunene, Kahama, Ombaja, Kuvelai e a sul do Curoca. O grupo etnolinguístico Nhaneca, Nkumbi constitui um grande agregado populacional na parte sul de Angola, ou seja, sul de Benguela, Huila, Namibe e Cunene, possuindo uma unidade étnica bem definida e utilizando dialetos aproximados, como o Lumuila para os Ovanhaneca, portanto, Ovamuila, Ovangambwe e Ovachilengue, e o Lunkumbi para os Ovankumbi, Ovachipungu, Ovahanda e Ovankumbi. Localização geográfica na província do Cunene. O Nhaneca, Nkumbi na província do Cunene habita maioritariamente nos municípios que se seguem e está localizado geograficamente da seguinte forma. No município da Kahama, a norte e leste, fronteira com o município dos Gambos, Xiange, província da Huila, e comuna do Mucope, dos Gambos, Xiange, província da Huila, e comuna do município dos Gambos, província da Huila, e comuna do Mucope, município de Ombaja. A sul, fronteira com a comuna do Nkumbi, ou Umbe, se preferirem, município de Ombaja. No município de Ombaja, norte, leste, nordeste, comunas do Mucope, Nkumbi, Oumbe, Xangongo e Naulila. No município do Kuvelai, comunas da Mupa, noroeste, leste e sul, Mucolongonjo e Kalonga. No município do Curoca, comuna do Chitado. Em seguida, importa destrinçar a localização dos subgrupos do grupo etnolinguístico Nhaneca, Nkumbi na província do Cunene nos seguintes termos: Ngambos e Nkumbis, norte, leste e sul do município da Kahama.
Cumbis, Ndongonas, Xingas, Quaquas e Quiteves, norte, nordeste, leste e sudeste do município de Ombange e sul do município do Curoca. Muhandas do Cuvelai e Mulondos, noroeste, sul e leste do município do Cuvelai, comunas do Mucolongonjo, Calonga e noroeste, leste e sul da Mupa. Aqui nós queremos abrir um parênteses em dizer que quanto ao subgrupo Unquaqua, que é um grupo pequenito que fica na faixa quem vai à comuna de Calueque, no município de Ombange, esse grupo habita entre o subgrupo Ndongona, também que é Nhanecancumbe, e Hinga, também chamado do subgrupo também do grupo Nhanecancumbe, ao longo do rio Cunene, em direção a Foz. Alguns autores, como Pedro Lussacalalo, que eu penso que o professor Dambuca conhece muito bem, que foi professor também do ICED, um brilhante professor do ICED, na sua obra Línguas e Unidades Glossêmicas, editado pela editora Zinzila, coleção Ensaio, Língua e Cultura, em abril de 2005, na página 52, ele defendeu. Os estudos etnográficos de Carlos Terman, do sudoeste de Angola, colocam os Ovanquaqua num grupo endolinguístico Ovancumbi. Todavia, estudos deontológicos mais recentes sugerem que os Ovaquanhama falam uma variante Oxuambo, segundo o grande investigador Mpenzi. Quanto à composição do grupo do Nhanecancumbe, na província do Cunene, se escalona como se segue: Gambues, Cumbis, Ndongonas, Hingas, Mulondos, Quiteves, Quaquas e Muhandas do Cuvelai. Quanto aos principais usos e costumes, no grupo etnolinguístico Nhanecancumbe podemos destacar a circuncisão, Etanda ou Equenge, isto varia conforme o grupo ou subgrupo dos Nhanecas, e a festa da puberdade, que pode chamar Efico e Efuco, portanto, também consoante o subgrupo. A circuncisão, que se chama circuncisão, que é Etanda ou Equenge, variando também para o subgrupo, para a camada masculina, é obrigatória e representa um grande e importante ritual para a comunidade Nhanecancumbe. Todos aqueles que não são circuncisos nesta comunidade são tratados com desdém e repulsa. Porquanto, para eles, o homem não circunciso não nutre coragem no seu interior e as suas ações, bem como não é puro. Ou seja, no que concerne a higiene genital, constituindo assim um perigo de doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, uma vez detectado na comunidade Nhanecancumbe, o homem não circunciso corre o risco de não contrair matrimônio. A festa da puberdade de Fico, ou Efuco, etc., conforme a variante do grupo, é de importância capital para a camada feminina. A cerimônia tem como fito a certificação da jovem rapariga, a sua passagem da etapa adolescente para a vida adulta. Nos tempos remotos, a festa da puberdade era feita depois dos 17 anos. Hoje, tendo em atenção o desenvolvimento da ciência e da técnica, televisão, internet, etc., realiza-se a partir dos 15 anos em diante, de modo a se prevenir casos de gravidezes precoces antes da feitura do ritual. Passemos os principais reinos dos Nhanecancumbes. É consabido que a expulsão dos Jagas do Reino do Congo, os mesmos por volta do século XVI, ou seja, 1572, invadiram o Império de Matamana. Tanto conheceram que existiu o Império de Matamana, que se dividia em dois, o Reino da Huila e o Reino do Cumbe. Tanto até que provocaram assim a sua desintegração dos dois reinos, isto é, o Reino da Huila e o Reino do Cumbe. O Reino da Huila, ao ocidente, que tinha como capital a sede da atual comuna da Huila, que é Muila, e que teve como último Hamba, ou rei, se preferirem, por volta de 1787, o famoso Camina ou Gonga. Por sua vez, ao oriente, o forte de Matamana tinha como rei o reino de Uncumbi, próximo ali do rio, cuja capital era Mutano, e presume-se que o último Hamba deste reino presume-se ter sido Uncumbi Inene. O que se seguiu foram as divisões internas do Império de Matamana, tendo o primeiro ocorrido no reino com a proclamação da independência pelo soberano Njau nos últimos anos do século XVIII. Comungaram igualmente
os mesmos ideais de divisão, os reinos de Chilengue, com a fundação de Chilengue Nkumbi e Chilengue Musso, cuja capital foi Sokovala, e mais tarde os reinos de Chifungo e Ngambwe, por volta do século XIX, cuja capital foi a localidade de Chivemba, atualmente designada por Chivemba. Quanto ao reino do Nkumbi, em face da situação de desintegração que estava a ocorrer no Ocidente, o mesmo dividiu-se como se segue. Erranda de Cauvi, cuja capital foi a localidade de Omunda, município do Guvelai, atualmente na província do Cunene, e Erranda de Chimbungo, cuja sede na localidade de Kipungo, atualmente província da Huila. Importa sublinhar que Cauvi e Chimbungo foram irmãos gêmeos que, após constantes disputas e desavenças, por causa do poder do reinado do Erranda, do atual do município do Guvelai, província do Cunene, Chimbungo imigrou para a Huila, na região de Kipungo, onde fundou o outro reino. Por isso chamam os Muhandas do Norte, são os do Kipungo, da província da Huila. E depois, também, o irmão mais gêmeo ficou, então, ali no Erranda, no Cauvi, que é chamado Erranda do Cauvi, que é o município do Guvelai, cuja capital hoje é Mucolongóndio. Como no mesmo sentido, houve desintegração seguida com o mesmo destino, os reinos do Mulondo e Kamba, ficando assim o reino do Nkumbi confinado à localidade de Mutano e Kanda. Cumprindo o propósito deste estudo, isto é, a diversidade sociocultural da província do Cunene, cabe agora aqui destrinçar os reinos pertencentes ao grupo etnolinguístico Nhaneca Nkumbi e que se situam no atual território político-administrativo da província do Cunene nos seguintes termos. O reino do Nkumbi, limites: a sul, a região de Chilova até Renda; a norte, região de Kaungu até a sede da comuna do Mucopo; a oeste, na sede de Ombala até a sede de Chiwa; a este, na sede de Ombala até Etala Tokolo. O último soberano Hamba deste reino, antes da ocupação portuguesa, chamou-se Chaungu Ramandengu Luhuna. Portanto, este é o último soberano antes da ocupação portuguesa do reino do Nkumbi. Depois temos o reino do Ekamba. O reino do Ekamba, que está situado na comuna do Mucopo. Portanto, tem como limites a norte a área de Muliacholo, na base de um riacho chamado, portanto, Mulola; a sul com a lagoa Talampocolo; a este com o rio Cunene e a oeste com o Chimbolere; a sudeste com a Mucunda de Onaquata. Este Ombala pertencia ao clã totêmico Ovaquachihomboca. Para quem não sabe o que é clã totêmico, são aquelas linhagens que servem para identificar, portanto, as famílias dos autóctones. E uma particularidade é que os clãs totêmicos nos 9 grandes grupos etnolinguísticos do país, só vamos encontrá-los em 2 grupos, nos grupos etnolinguísticos Nhaneca, Nkumbi e no grupo etnolinguístico Ovambo. A sede do Ombala localiza-se em Ekamba, junto à lagoa Kualua. Até a ocupação colonial portuguesa, o soberano Hamba do Ombala de Ekamba chamava-se Hainjo Yochipona. Considerando a importância da delimitação político-territorial do reino do Ekamba, é necessário explicitar o seguinte: os Omalumeumbo, chama-se Omalumbe, umas casas com caráter administrativo e pertencentes ao reino do Ekamba, eram as seguintes: Muololi, do clã totêmico Equanhoca, localizado em Chihita, na área de Kaolo; Nankala e Andimba, do clã totêmico Ovaquachihomboca, também conhecido por Ovaqualucuva, localizado na sede de Ekamba; Lialuculo Muchavigua, do clã totêmico Equampongue, com sede junto à lagoa do mesmo nome, Lialuculo; Muneunjanja, do clã totêmico Equanangombe, localizado em Okacango, que teve Onombolo; Munehinga, do clã totêmico Equampani, localizado em Hinga, que teve; Cafindi Canduvangue, do clã totêmico Equanhoca, localizado em Calha, que teve; Mundopivanda, do clã totêmico Equanhoca, localizado em Lialuculo; e Omulua, do clã totêmico Equativela, localizado em Ulua. Quanto ao reino Erranda de Acauvi, isto é, lá já no município de Leste, cuja sede é Mucolongóndio, este reino tinha como limites aqueles que se circunscrevem aos limites, com algumas diferenças, do atual município do Guvelai, cuja sede era na região de Omunda. Até a ocupação colonial portuguesa, Ombala, Erranda e Acauvi, lá no Guvelai, tinha como soberano Cauvi. Está em curso o nosso estudo multidisciplinar
profundo, está quase pronto, sobre os reinos de Ndongona e Naulila, portanto, esses dois pertencentes ao grupo étnico Nhaneca. Portanto, estamos agora a terminar os estudos, portanto, desses dois reinos e apresentaremos brevemente. Quanto à atividade econômica dos Nhaneca Incumbes, a pecuária e a agricultura de subsistência constituem as principais atividades econômicas do grupo étnico Nhaneca Incumbe. Presta-se maior atenção ao gado bovino como símbolo de riqueza individual e familiar, por isso ele, o gado bovino, é tratado com carinho pela comunidade. É frequente dedicar-se festas ao gado bovino após a época de transumância. No mesmo sentido, faz parte da cultura deste grupo atribuir-se nomes de pessoas a bois como manifestação de carinho e de respeito. Passemos então a falar do grupo etnolinguístico Herero. O termo Herero, ao longo dos tempos, conheceu várias interpretações e significados. Portanto, vários estudiosos debruçaram-se sobre este termo. O que é isso, Herero? Podemos aqui citar, por exemplo, o padre Carlos Terman, que dizia que Herero foi sugerido por vários estudos como o nome diz, eles mesmos se chamam Vahelelo, abaixo do Uhelela, os que descem, os da baixa. Portanto, esta é uma interpretação que o grande investigador, padre Carlos Terman, que eu considero um dos maiores investigadores da etnografia do sul de Angola, nos dá este entendimento. Na verdade, mesmo nos dias que correm, o seu conhecimento pleno apresenta uma débil consistência. Apesar dos esforços múltiplos empregues pelos diversos investigadores, com o fito de desvendar o seu verdadeiro significado, ainda há um longo caminho a se percorrer. Quanto à localização, antes de me debruçar concretamente sobre a localização do grupo e análise na província do Cunene, é importante sublinhar que os hereros habitam nas províncias do Namibe, da Huila e do Cunene. No que concerne a sua localização na província do Cunene, pode-se inferir o seguinte: município da Cahama, regiões de Otinjau e sede do município, é de salientar que nas áreas político-administrativas supracitadas, os subgrupos do grupo etnolinguístico Herero, portanto, são subgrupos Ndimbas, Mohacaonas e Muhimbas, encontram-se misturados com subgrupos do grupo etnolinguístico Nhaneca Incumbe. No município de Ombaja, limite a sul com o curso do rio Cunene e um pequeno grupo na faixa da região de Caluec, excepto onde a divisão fronteiriça se afasta do curso do rio Cunene. No município do Croca, quase toda a extensão territorial, excepto a região de Chitado, onde os hereros se misturam com os subgrupos do grupo etnolinguístico Nhaneca Incumbe, nomeadamente os Ndongonas, os Nkwakwas e os Ingas. E é importante aqui referir que a divisão etnolinguística é muito mais emaranhada e impossível, como quase em todas as regiões do mundo, do que a divisão político-administrativa. Quanto à composição, o grupo etnolinguístico Herero é composto por seguintes subgrupos: Ndimbas, Chimbas, Chavicuas, Moacahonas, Uvales, Quanhocas e Ngendelengos, que possuem intrínseca ligação por afinidade com os hereros da República da Namíbia. É importante sublinhar que na província do Cunene só vivem os subgrupos Ndimbas, Chimbas, Hacahonas e Hacahonas. Os Ndimbas vivem no município da Cahama e os Chimbas e Hacahonas vivem no município do Croca, ou seja, o município mais a leste, aliás, a noroeste. Principais usos e costumes. Falemos dos ritos da puberdade. Circuncisão. O rito da circuncisão pelos rapazes hereros, mormente entre os Ndimbas, Hacahonas e Quanhocas, não apresentam diferenças substanciais em relação ao praticado no grupo etnolinguístico Nhaneca Incumbe. Essuco ou Ongelula. Essuco ou Ongelula representa a festa de puberdade para as raparigas hereros, que é de resto inerente a todos os grupos etnolinguísticos bantos que habitam o sul de Angola, com algumas diferenças. A festa de puberdade nos grupos etnolinguísticos que habitam o sul de Angola, isto é, os hereros, Nhaneca, Incumbes e Ovambos, persegue sempre o mesmo fim, isto é, o da transição da rapariga da fase da adolescente para a idade adulta. Todavia, o rito encerra diferenças que variam de grupo para grupo, que merecem também um estudo aturado, cujo desenvolvimento não cabe nesse trabalho. Principais reinos. O modus vivendi dos hereros depende da regularidade das chuvas, fixação em zonas pluviométricas, com rios de regimes intermitentes como Coroca, Bero, Giraúlo, ou Ngilaúlo, como chamam, e Viantiava, e da pastorícia, não lhes permitindo uma
fixação permanente num determinado território, normalmente os acarronas, chimbas, chavícoas, quanhocas e engadelengos, enveredando assim por um nomadismo constante, caracterizado por moradias pouco fixas, em forma de acampamentos postais exigidos por necessidade de transumância. Nos nossos dias, com a evolução sociocultural, consubstanciada com os cruzamentos feitos com outros grupos etnolinguísticos vizinhos, normalmente os Nhaneca e Cumbis, os subgrupos Ndimbas e Cuvales, residentes em Angola unicamente nas províncias da Ui e do Namibe, por exemplo, mantêm permanentemente as suas casas, sem necessidade de abandoná-las, com o fito de procurar subsistência junto dos bois em épocas de fome, neste caso. Os povos hereros optaram por vender, nos nossos dias, algumas cabeças de gado para subsistência, o que era impossível nos anos anteriores, ou seja, nos anos idos antigos, nos séculos passados, os hereros era impensável eles venderem uma cabeça de gado para subsistência. No mesmo sentido, Carlos Terman defende que os hereros, pela falta de poder tribal central e o facto histórico de dependerem deste de uma circunstância, quer dizer que eles nunca tiveram reinos no território nacional. Quanto à atividade econômica, os hereros são, por excelência, exímios pastores, tendo como base de subsistência o gado bovino e ovino. Há vozes que sustentam que os hereros são os maiores detentores de gado bovino na região sul de Angola. Na verdade, basta conhecer o modus vivendi para se constatar in loco que os hereros se dedicam à pastorícia com profunda paixão. Aliás, é consabido que faz parte do acervo geral dos homens o aspecto da tendência mental de acumulação de capital em determinadas atividades para a sua riqueza. Ainda a propósito da dedicação insígnia dos hereros à pastorícia, importa recordar as palavras do ilustre padre Carlos Terman, quando dizia: os hereros dedicam-se apaixonadamente à criação de gado. Para eles, esta atividade significa tudo. A sua imaginação anda ocupada de dia e de noite com as manadas, tal como um apaixonado pelas operações de bolsa pensa nas oscilações que podem sofrer os valores dos seus papéis. Vive e morre pelo seu gado, o herero. Conta as suas manadas e as suas qualidades. Existe uma verdadeira simpatia entre o dono e os animais. Portanto, só para verem que os hereros são os grandes criadores de gado e eles dedicam-se com todo o coração à criação de gado, fundamentalmente o bovino e o ovino. Quanto à agricultura, por aquilo que já foi dito, é fácil inferir que o grupo etnolinguístico herero, com exceção dos Ndimbas e Chimbas, a agricultura é pouco praticada. Os Ndimbas, mercê da posição geográfica que os confina com os Nhaneca e Cumbis, dedicam-se à agricultura na base da divisão dos campos, que chamam Oxana. Sendo as mulheres a principal força de trabalho, isto é, labutam durante a manhã no campo do marido e à tarde na sua parcela de terra. Atualmente, a transação animal desempenha um papel muito importante no cultivo das terras nos subgrupos Ndimba e Chimba. Quanto às espécies de cereais, os Ndimbas e os Chimbas cultivam as mesmas variedades dos seus vizinhos, isto é, dos Nhaneca e Cumbis, que eles, naturalmente, são o milho e a maçambala. Passemos, finalmente, ao grupo etnolinguístico Ambó, ou Ovambo, se quiserem. Localização na província do Cunene. Ao contrário dos anteriores dois grupos etnolinguísticos já analisados, Nhaneca, Cumbi e Herero, o grupo etnolinguístico Ovambo, ou Ambó, se preferir, é o único que habita somente numa província, isto é, na província do Cunene. O grupo etnolinguístico Ambó, tal qual o Herero, habita também na República da Namíbia. Passemos então a aflorar como os Ovambos estão localizados geograficamente na província do Cunene em relação aos territórios dos 6 municípios. No município de Ombanja, eles habitam a sul, portanto na comuna de Ombala e Omu. No município do Quanhama, quase todo o território. E aqui é importante dizer que aqui no território vamos encontrar outros subgrupos, portanto vamos já destrinchar isto. Em Namakunde também todo o território. E a norte do Cuvlai, concretamente aí na comuna da Mupa. Composição. O grupo etnolinguístico Ovambo é composto pelos seguintes subgrupos: Ovaunda, Ndombodola, Ombaja, Quanhama, Evale e Cafimas. Principais usos e costumes.
Quanto aos usos e costumes, é importante referir que, ao contrário dos anteriores dois grupos etnolinguísticos, hereros e nhaneca-incumbis, os jovens do sexo masculino, pertencentes ao grupo etnolinguístico Ovambo, não efetuam a circuncisão como uso e costume, porquanto presume-se que foi a partir de 1870 que abandonaram tal ritual, isto é, no período após a morte do Ohamba Aimbili, já que os seus sucessores nunca quiseram reimplantar a antiga tradição, cujos motivos até hoje nunca mereceram uma sustentação científica consistente e plausível. A festa da puberdade das raparigas. Vamos falar da diferença entre a Ifundula dos Quanhamas e o Lufugo dos Ovambaja. A festa da puberdade para as raparigas pertencentes aos três grandes grupos etnolinguísticos que habitam a província do Cunene, hereros, nhanecas e ovambos, constitui um marco sagrado e obrigatório, cujo legado assenta numa cultura milenar que os identificam e irmanam. Na verdade, conforme foi dito atrás, embora com algumas diferenças na preparação e realização da cerimônia em relação aos hereros, nhaneca-incumbis e ovambos, ou ainda de subgrupo a subgrupo, dentro de um grande grupo etnolinguístico, as cerimônias de puberdade encerram sempre a mesma finalidade, ou seja, o da passagem da época da adolescência da jovem para a idade adulta. Na Ifundula do subgrupo Quanhama, a jovem rapariga, antes da realização da cerimônia, efetua um penteado especial para o efeito que se chama elende, que consiste numa espécie de capacete feito com tranças, em que se fixaram umas 8 ou 9 fiadas de pequenas conchas que vão da testa até a nuca. Estas conchas não são outra coisa senão o célebre zimbo, ciproreia, que circulava em toda a África. Quanto ao Lufugo dos Ovambanjas, os subgrupos Quanhamas e Ombaja, não obstante pertencer ao mesmo grupo etnolinguístico Ovambo, no que tange ao rito da festa da puberdade das jovens adolescentes, existem grandes diferenças no âmbito do seu cerimonial. A cerimônia, a princípio, chama-se Olufugo, ao contrário de Fundula, no subgrupo Quanhama. No que concerne ao penteado elende, a jovem do subgrupo Ombaja traz o cabelo colado contra o crânio, em largas madeixas, descendo para trás 2 tranças delgadas que iam quase até a altura dos tornozelos, acompanhadas com o uso de pesadas argolas de metal. A pele traseira é mais estreita na parte de cima, sobretudo, deixando as coxas lateralmente à mostra. Para a festa, vestem uma pele mais larga em frente, uma pele de vitelo, em vez de um estômago. Levam atada sobre a cabeça a pele de um pequeno mamífero, o handanga. Também não agitam a cauda de antílope, ao contrário dos Quanhamas. O subgrupo Ombaja dispensa o mestre de cerimônias circunciso, portanto, tal missão é desempenhada por uma senhora, a miúde prima ou sobrinha do pai da jovem que está a efetuar a festa da puberdade. Tal mestre de cerimônia chama-se Okatuandolo, que significa a que solta o grito de alegria. A figura que encontramos, esta figura de Catuandolo, o mestre, portanto, que solta o grito da alegria, encontramos curiosamente nas cerimônias de festa de puberdade Efico e Efuco do grupo etnolinguístico Nhaneca-Incumbis. Principais reinos: Ombaja. Ombaja temos o reino de Ombala e Omungo. Limites: a sul com o reino dos Mukwambis, reino de Raimbundo e a Chilongo, dentro do atual território namibiano. Ao norte temos o Xangongo, ao leste como o reino do Quanhama, ao oeste com Ombala de Onaluhek. O último ramba deste reino até a ocupação colonial portuguesa chamou-se Chihetekela Hiudulu. Ombala e Onaluhek, limites: a norte, Naulila, Damequere, Chiui e Caiuco; a leste, Ontandala, Okaco e Ombaja; e a sul, Onhuio, Marco 12,5, fronteira com a Namíbia; e a oeste, o rio Cunene. A sua sede foi a localidade de Onaluhek, ou é, até agora. O seu último ramba, até a ocupação portuguesa, chamou-se Chahula Hamadila. Reino do Quanhama, limites: norte, reino do Eval; oeste, reino de Ombaja; leste, reino de Cafima, na área de Ondova, em Já; sul, reino dos Ovandongas, dentro do território da Namíbia, até 40 quilômetros. O seu último ramba, até a ocupação colonial portuguesa, foi o Mandume Yandemu Fayo. Depois passamos ao reino da Cafima. Tinha como limites: norte, reino do Eval; oeste, reino do Quanhama, região de Ondova;
leste, Oximolo, sul, Reino dos Ovandongas, atual território namibiano, o último soberano Mohamba do Reino da Cafima, até a ocupação portuguesa, chamou-se Namhalongwa e a Caconha. Finalmente, Evale, limites, norte, região de Umunda, Mupa, oeste, Reino de Ombaja, este, região de Nehone, sul, região de Etuali, fronteira com Nehone. O reino do Evale era dividido pelo rio Evale em duas partes. Uma margem esquerda do rio Evale, onde o último soberano Mohamba, antes da ocupação portuguesa, chamou-se Hialua, tendo sido deportado para Benguela primeiro, e a posterior para São Tomé, onde veio a perecer. Na margem direita do rio Evale, situa-se a outra parte do rio do Evale, cujo último soberano Mohamba, antes da ocupação portuguesa, chamou-se Cavaonguelwa. Atividade econômica, passemos a falar da agricultura. A criação de gado e agricultura constitui o esteio econômico fundamental dos ovambos. Há famílias que, por ironia do destino, não possuem bois como pilar econômico, mas sim a enxada que produz maçã. A base da alimentação dos ovambos é o pilão da farinha de maçã, ocupando um lugar de destaque nas suas culturas. Porquanto, pelo facto, este povo viver em lugares áridos, o maçango possui a capacidade de resistir às secas por um período de tempo mais longo que o milho, por exemplo. Quanto à criação de gado, quando se fala em criação de gado do sul de Angola, subentende-se que o gado bovino, que constitui por excelência a principal riqueza dos povos que habitam aquela parcela do território nacional. Isto é inerente a todos os três grupos. Podemos encontrar no grupo etnolinguístico ovambos pequenos, médios e grandes proprietários. Para conservar as manadas em tempo de seca, tal qual os seus vizinhos hereros em Nhaneca-Incumbis, os ambos acompanham o gado à transumância, não raras vezes longe do seu habitat, com o fito de levarem o gado onde há pastos abundantes. Os ovambos conhecem perfeitamente a alimentação do gado bovino, as chamadas gramíneas, preferidas do gado associadas às ervas que possuem vitaminas que facilmente engordam os bois. Não é muito fácil conhecer a quantidade de gado bovino que tem um grande proprietário. Isto é inerente a todos os povos, quer Nhaneca, quer herero, visto que o mesmo proprietário é o primeiro a impor barreiras e embustes, inclusive aos seus próprios filhos. Finalmente, vamos tirar as conclusões em relação à preleção da Cunene Adversidade Sociocultural. Ao longo da minha exposição, fui adiantando algumas conclusões que importa aqui e agora aflorar nos seguintes termos. A província do Cunene é habitada por três grandes grupos etnolinguísticos de origem banto, com usos, costumes, modos vivendi e características muito diferentes, a saber, Nhaneca-Nkumbi, Ovambo e Herero. A província do Cunene é habitada também por grupos étnicos não bantos como minorias, como Vatuas e Sans, que devem merecer uma atenção muito especial por parte das autoridades do Estado angolano, visto que as mesmas estão em vias de extinção. Os grupos etnolinguísticos Herero, Nhaneca-Nkumbi e Ovambo habitam nas seguintes províncias: Herero, Huila, Namibe e Cunene; Nhaneca-Nkumbi, Benguela Sul, Huila, Namibe e Cunene; Ovambo, somente na província do Cunene. Os grupos etnolinguísticos Herero, Nhaneca-Nkumbi e Ovambo, no que concerne a sua fixação territorial em relação aos rios, se escalonam da seguinte maneira: Hereros, Coroca, Bero, Giraúl, Onjiraúl e Vantiaua, que são todos do regime intermitente. Nhaneca-Incumbis, Xongoroi, Camucuio, Bibala, Que, Chitanda, Uvelai, Caculuvale, Huila, Calonga, Cunene, etc. Estes povos sempre se fixaram ao longo dos rios de regime permanente. Ovambos, com exceção do rio Cuvelai e Eval, este também de regime intermitente, estes povos sempre se fixaram em zonas áridas, afastadas dos rios de curso permanente e intermitente. Por isso são permanentemente assolados por grandes secas. No mesmo sentido, o célebre estudioso Padre Carlos Terman escreveu: a terra habitada pelos ambós faz parte da depressão do interior da África Austral, cujo centro é constituído pelo deserto do Kalahari. Situa-se no funil aberto para o sul, formado pelos rios Cunene e Cubango, abrangendo o espaço que vai do 16º grau de latitude sul até a fronteira, ou até perto do lago Etosha, querendo incluir a totalidade do território ocupado pelos ambós. A sua altitude é de 1.100 metros em média.
Em parte nenhuma, porém, estes povos se estabeleceram na margem dos rios, tolerando que viessem viver ao longo do Cunene pequenas tribos de outro grupo étnico e conservando-se sempre afastados do Cubão. O único rio do país Ambó é o Cuvelai, que foi descoberto quase ao mesmo tempo por Dioufur, Capelo Inven e pelo padre Diopar em 1883. Quanto às línguas, usos e costumes, os grupos etnolinguísticos bantus, herero, nhanecancumbis e ovambos apresentam os seguintes figurinos. Primeiro, quanto às línguas, os hereros nhanecancumbis, por possuírem muitos cruzamentos familiares, conseguem comunicar razoavelmente. Em relação à comunicação linguística dos hereros e nhanecancumbis com os ambós ou vambos, é muito difícil, por serem línguas totalmente diferentes. A linha B. Os hereros nhanecancumbis praticam o rito de puberdade, circuncisão, para os jovens do sexo masculino, ao contrário dos ovambos que não comungam tal cerimônia. Número 3. Os grupos etnolinguísticos bantus que habitam o sul de Angola, hereros, nhanecancumbis e ovambos, praticam com diferenças substanciais o rito da puberdade feminina. É suco para os hereros, ou angelula, é fico ou é fugo para os nhanecas, e o lufugo ou é fundula para os ovambos. No que tange à organização político-administrativa, ombalas, reinos, com exceção dos hereros que dependiam dos reinos do Ombalas, do Jau, província da Huila, Incumbi, província do Cunene, os nhanecancumbis e ovambos tiveram uma organização político-administrativa devidamente delineada, esclarecida e forte. Por isso, os invasores portugueses, ao tentarem ocupar os seus territórios, experimentaram encarniçadas e indeléveis batalhas. Quanto à fixação, atualmente, por percentagem estimativa, nos territórios dos municípios da província do Cunene, os grupos etnolinguísticos bantus se escalonam do seguinte modo. Hereros habitam maioritariamente no município do Curoca. Nhanecancumbis habitam maioritariamente nos municípios da Cahama, Ombaja e Cuvelai. Ovambos habitam maioritariamente nos municípios do Quanhama e Namacum. Quanto à atividade econômica, os três grandes grupos etnolinguísticos de origem bantu, hereros, nhanecancumbis e ovambos, que habitam o sul de Angola, são, por excelência, exímios criadores de gado bovino, sua riqueza principal, e grandes agricultores, com exceção de alguns subgrupos do grupo etnolinguístico herero, como os chimbas, chavíguas, jacarronas, quanhocas e gadelengos, que são nos últimos 30 anos, aproximadamente, se dedicam à agricultura com frequência. Portanto, meus ilustres videoconferencistas, ilustres colegas, esta é naturalmente a comunicação que nós trazíamos e pensamos e esperamos que tenha chegado à nossa juventude fundamentalmente, e devemos aqui dizer que portanto, o que nós falamos aqui, nós vamos traduzir em texto e vamos mandar para o nosso grupo, e quem quiser aceder, portanto, vamos mandar em PDF, e quem quiser aceder para estudos, para discussão em relação a esse tema, então a discussão acadêmico-científica desse tema está aberta, e também esperamos que tenhamos, a nossa comunicação tenha sido audível. Muito obrigado, ilustre moderador, ilustres colegas, ilustres conferencistas, nosso muito obrigado. Queremos agradecer ao professor Ovídio Paula pela belíssima apresentação e que demonstra de forma clara que tem domínio efetivo do Cunene, essencialmente, por essa digressão que fez em relação à diversidade do nosso lindo povo aqui no Cunene. Mas, se me permitem, das diversas questões que o professor foi levantando, gostávamos então de dar oportunidade aos nossos comentadores terem-nos uma abordagem possível. Gostava de ouvir o professor Luís Canjimbo relativamente a uma questão que eu gostava de formular ao professor. Parece-me que o professor Luís Canjimbo está com dificuldades de aceder.
ao professor, ao mestre Ndambuka, para que pudesse comentar numa das deixas do professor Ovídio Paula, falava de que o povo Quanyama é o que erradamente, não sei se me conseguem ouvir, fico com a sensação que não há um retorno. Passo a palavra ao professor, ao mestre Ndambuka, no sentido de fazer uma incursão prática desse tema, essencialmente no que se refere à designação do povo Quanyama como sendo aquele que é o mais conhecido. Qual é o interesse, que razão prática este povo é tão... Estão me ouvindo? Sim, sim. O som. Eu consigo ouvir, mestre Ndambuka. Está a ouvir? Muito obrigado. Consigo lhe ouvir. Pela cedência da palavra. Sim, senhor. Muito obrigado a todos os participantes. Muito obrigado ao Dr. Paula por me ter convidado e ser comentador, entre aspas. Entre aspas, porque não sei comentar. E depois para dizer que o Dr. Paula, penso que é mais antropólogo do que jurista. Do que jurista. Tirou-me a palavra de muitos aspectos que eu queria abordar. Está de parabéns. Está de parabéns para mim e penso que para todo o grupo que está a acompanhar esta nossa videoconferência, esta conferência científica sobre o Cunene e a sua diversidade sociocultural. Primeiro, para dizer isto para os nossos leitores no futuro, que de facto cada província tem a sua diversidade. Todas as nossas províncias têm as suas diversidades, mas nesta vertente o Dr. Paula dedicou-se muito mais ao Cunene. E por quê? Eu preciso dar uma explicação causal. É por causa da divisão arbitrária que foi alvo o nosso continente e, consequentemente, os nossos países, e Angola não é uma exceção. Em consequência, em Angola, se nós quisermos estudar antropologicamente as nossas populações, as etnias das nossas populações, temos de dividir Angola em 4 áreas, segundo a minha opinião. Pode haver outras opiniões que podemos respeitá-las, porque a ciência não tem dono, cada um de nós é um pedaço que vai dedicando a sua parte. Dizia eu que Angola pode ser dividida em 4 grandes centros etnolinguísticos. A parte norte, onde nós encontramos o grupo étnico Bakongo e o grupo étnico Kimbundo. E como disse o Dr. Paula, o grupo étnico Bakongo tem ramificações em outros países do continente africano, nomeadamente nos 2 Congos e no Gabão. Mas os ambundos, que são mais conhecidos por o Kimbundo. O Kimbundo não é grupo, é língua. Os Kimbundo, como dizem, entre aspas, que são ambundo, estes inteiramente vivem em Angola. Atualmente nas províncias do Bengo, uma parte, porque outra também tem lá os Kikongos, província de Luanda, província do Kwanza Norte, uma parte da província do Kwanza Sul e província de Malange. Nós, quando falamos
da vivência ou do habitat de cada um destes grupos étnicos, não significa que estão sozinhos nessas províncias. Estamos a falar do FAPA. O FAPA é o Fundo Antigo do Povoamento Angolano, o que significa que estamos a falar aquilo que foi Angola antes da ocupação e divisão administrativa colonial. Dizia eu que no norte encontramos 2 grupos etnolinguísticos. Depois vamos para o centro do país, onde encontramos o grupo etnolinguístico Umbundo, que fala mesmo a mesma língua Umbundo, nomeadamente e sobretudo nas províncias do Ambo, Bié e uma parte de Benguela. Digo uma parte de Benguela, porque nem todos os habitantes de Benguela são Umbundo. A região de Caimbá, a região do Cubal, sobretudo, é habitada pelos Muhanha, que eles não se sentem como Umbundo. Por isso é preciso termos cuidado. A região do Dombe Grande, por exemplo, subindo com o rio Cuporolo, passando pelas regiões de Cavindilite até Xongoroi, até o limite entre a província de Benguela e a província da Huila, no rio Cutembo, estão os Nhanecas. Estou a falar, repito, do FAPA, do Povoamento Antigo da Angola. Portanto, esses são os povos do centro. E na parte da parte do Cubalo, quem vai ao norte, tem os Canguende, que também não se sentem como um Ovimbundo. Por isso que eu dizia que nem toda a província de Benguela é habitada pelo grupo étnico Umbundo. Os Canguende não se sentem como Ovimbundo. Os Mussange, os Vassange também não se sentem como Ovimbundo. Os Mundombes também não se sentem como Ovimbundo. E temos outros grupos etnolinguísticos. Só estamos a falar ainda das populações Bantu. Há quem pronuncia Bantu, não, é Bantu. Na parte sul, encontramos então os Nhanek. Já foram aqui espelhados pelo Dr. Pahula, porque ele é Nhaneca. Por isso, nós ouvimos a biografia dele, que é natural do Kiteve, e porque ele é mais antropólogo do que jurista, falou muito bem. Os Nhanecas já sabemos onde se encontram. E ainda ao sul de Angola, como dizia, estão os Gelelo, com as suas 5 grupos sociais que já foram mencionados. Também encontramos o Xuambo, ao sul de Angola. Os Nhaneca também inteiramente estão em Angola, não têm ramificações externas, como já foi dito. Mas os Gelelo já têm, estão na Namíbia. E o Xuambo também já têm, em consequência da divisão arbitrária de África, depois da Conferência de Berlim, de 1884 a 85. Para além destes povos, a parte leste, por dar as populações de Chokwe e Nganguela, com as suas diversas etnias, com os seus diversos grupos étnicos. Para além destas populações Bantu, ainda temos as populações mais antigas, que constituem, de facto, o fundo do povoamento angolano, que são os Kungue, que, de uma forma ou de outra, são conhecidos por Mukwanghala, que é pejorativo. O termo Mukwanghala, em Nhaneca, Mukwanghala significa aquele que come caranguejo, porque Onghala ou Onghaire é o caranguejo. Eles não se dizem de Mukwanghala ou Camusekele, eles são Kung, cientificamente são assim conhecidos. Para além dos Kung, ainda temos os Mukwando. Os Mukwandos encontram-se maioritariamente na orla marítima entre Benguela
e Moçambique, no Namibe, passando pelo Dombe Grande, onde habitam a maioria destas populações. Também temos os Mukwisi ou Vatua. Por isso, Angola, como dizia o Dr. Paula, é muito rica. É mais rica em antropologia, é mais rica na sua diversidade sociocultural, porque é o que mais vale do que os diamantes, do que o petróleo. É uma riqueza que tem alma, uma riqueza que vive, uma riqueza super orgânica, enquanto que as outras são orgânicas, não têm vida. O Dr. Paula também falou de alguns reinos. De facto, focou muitos reinos, mas eu queria dizer o seguinte: convém a gente desmistificar a designação de Ovachilenge, Ovachilenge Muxo e Ovachilenge Humbi. Na prática, o Muchilenge Muxo não existe, esta designação. O Muchilenge Humbi também não existe. O que existe é Muchilenge só, é só Muchilenge. E o outro é o Muhumbi. O Muchilenge habita e tem como capital a região do Sokovala. E o Muhumbi habita e tem como capital a Umbala da Bonga. E por que são conhecidos por o Muchilenge Muxo, até dizem Musso, erradamente a pronúncia não é essa. É melhor deixar de pronunciar isso, deixar de dizer. E outros são Vahumbi. É o seguinte, eles habitam a mesma parcela territorial de Quilengues. No século XVII, depois de os portugueses passarem por Benguela, em 1617, em maio, e 10 anos mais tarde, aproximadamente, atingiam a região de Quilengues, então encontraram duas tribos, o Vahumbi e o Vachilenge. E como é que eles distinguiam? Distinguiam porque o Muchilenge, para dizer o advérbio de tempo, hoje, dizia Muxo. Por exemplo, hoje vou à lavra. O Muchilenge disse, me Muxo nienda kepia. Eu hoje vou à lavra. Ou simplesmente, hoje vou à lavra. Me Muxo nienda kepia. Hoje vou à lavra. O termo Muxo, e a pronúncia é mesmo assim, significa hoje. Mas o outro, em vez de utilizar Muxo, dizia Hono. Dos grupos etnolinguísticos Nhaneca, dizem Hono para dizer hoje, mas só o Muchilenge que disse Muxo. Então foi selado este nome, que na verdade não é o facto real. É preciso conhecermos muito bem esta história. E um dos antropólogos que estudou e escreveu esta parte foi o africanista, um sacerdote que trabalhou no sudoeste de Angola, muito afamado, o padre Carlos Sterman, de naturalidade francesa, penso eu. Parabéns, deixou-nos uma grande riqueza e é preciso melhorar. Por isso não existe nem Muchilenge Muxo, nem Muchilenge Hono. Porque senão teríamos um português hoje e um português aujourd'hui, porque alguns também falam francês. E por ali, o Dr. Paula foi falando dos reinos, também queremos explicar que esta região do sul de Angola já tinha constituído um império. O império chamou-se Matamá. É difícil hoje explicar o que é Matamá. É preciso o ano letivo, ou então é preciso uma tese para explicarmos o que é isso. Mas o império de Matamá tinha dois reinos fundamentais. O reino da Huila, cuja capital era o Luapolo, que hoje dizem que é comuna da Huila. Aquela região da comuna da Huila, que fica ao sul da cidade do Lubango,
do reino da Huila, e chamava-se Lupolo, onde vivia o Ohamba. Ohamba significa rei, era a capital, Ombala. Capital é Ombala. E o reino do Ngumbi tinha como capital o Mutano, que é a terra do Pahula, que acaba de nos dar uma palestra tão brilhantíssima que hoje vamos dormir bem. Estes povos, quanto à sua organização social, encontram-se agrupados em grupos totêmicos. O que é isto, grupos totêmicos? Grupos totêmicos, como dizia o padre Altuna, que trabalhou muitos anos na província do Ije, lá com os Bacongos, dizia ele que para o africano o totem é brasão, é um passaporte, é um bilhete de identidade. Quando eu digo que eu sou muquanhoca, significa o meu grupo totêmico é a cobra. E todos nós em Angola pensam que falamos de onhoca. É o meu grupo, não é o meu Deus, como alguns padres e outros sacerdotes nos interpretavam, que os africanos, ou sobretudo os angolanos, já que estamos a falar de Angola, adoram os fenômenos da natureza e os animais. Não é. A cobra é mesmo cobra, só. E o nosso Deus ou é Calunga, ou é Zambi, ou é Suco, ou é Ruco, etc, etc. Deus é a parte. E este não só que é o grupo totêmico do Ginhoca. Poderemos encontrar o grupo totêmico do bovino, do gado bovino. O Waquanangombe. O Waquanangombe é o grupo totêmico de boi, do gado bovino, que é o animal mais sagrado ao sul de Angola. Depois vamos falar bem quanto falarmos das atividades econômicas desta região. Claro que o tempo é escasso. Exatamente. Para dizer que a organização sociopolítica e até a herança dos bens para o defunto depende da origem matrilinear, porque o grupo totêmico da mãe é o mais forte do que do pai. É assim, do pai nós aproveitamos a educação completa. O pai nunca despromoveu o seu filho, não é? O filho é uma pessoa sagrada, sem filho, não há gente, mas o herdeiro é sobrinho, porque é do grupo totêmico. E alguém pode dizer, até um Dambuca fala isso. Eu estou a falar como africano, não estou a falar como cristão, nem religioso, nem português, nem europeu. Estou a falar como a minha cultura me ensinou. E por que o filho é o herdeiro? Mestre? Na Europa, isto é explicado lá pelos europeus. Nós explicamos o sobrinho. O sobrinho é herdeiro porque é o filho da minha mestre irmã. Boa noite, mestre Dambuca. Que me pediram, vou interromper a minha intervenção. Dambuca, gostávamos de fazer participantes que possam ter ouvido também a posição do professor Dr. Luís Candimbo relativamente ao interesse prático desse tema apresentado aqui pelo professor Dr. Gostávamos de ouvir o posicionamento do Dr. Luís Candimbo e esperamos que se mantenha aí mesmo. Dr. Luís Candimbo.
problemas técnicos, né? Daniel, não consigo ouvir o professor Canjimbo. Tá bem. Não sei se a informação consegue, segundo a informação que recebemos da área técnica, não conseguimos ouvir o professor Luís Canjimbo e parece que está a usar escutadores. Era conveniente que, exatamente, conectasse diretamente o som. Agora está a ouvir, está a ouvir. Agora sim, professor, agora sim. Está bem, pronto, ok. Pronto, era o escutador, está bem. Está a ouvir bem, não é? Exato. Agora sim, conseguimos ouvir. Pois, a pergunta que formulava então, qual era a pessoa faz? Pá, capaz, diga lá. A questão que nós levantamos era saber do doutor, dado ao tema apresentado aqui pelo professor doutor Ovídio Paula, gostávamos de ouvir do doutor qual é o enquadramento, qual é o interesse prático do tema sobre a nossa realidade. Não, para já, deixe-me antes de mais agradecer a oportunidade que tenho de participar neste momento de reflexão importantíssimo. De resto, cada bocado que nós realizarmos em prol da reflexão sobre os grandes temas nacionais são sempre relevantes. São temas, eu podia falar em temas que o Dr. Paula abordou, que suscitam a minha profunda atenção e que, julgo de igual modo, mobiliza muitos dos nossos amigos e colegas que, ao nível da investigação e do ensino, se vêm consagrando a essa problemática. Estou a falar concretamente dos problemas antropológicos, sociológicos, históricos e filosóficos. O Dr. Paula levantou aqui questões que remetem, de resto ele referiu isso, para abordagens interdisciplinares. Mas gostaria aqui de destacar apenas dois segmentos. As questões de ordem antropológica e as questões de ordem filosófica. Em primeiro lugar, que dizia o Dr. Dambuca há instantes, que tivemos em presença de uma reflexão que percorreu, digamos, avenidas que têm a ver com a antropologia cultural, política, jurídica, de igual modo, das comunidades que se situam nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. Comunidades essas que, por vezes, muito erradamente, acabamos por recorrer à antropologia colonial ou à antropologia ocidental e usamos conceitos e categorias que não correspondem verdadeiramente aos problemas que essas comunidades levantam. Estou a referir-me aos conceitos de etnia, conceitos de tribo, enfim, há todo outro conjunto de conceitos e categorias que não traduzem convenientemente esses problemas que o Dr. Paula levantou. Gostaria de resumir estes problemas a um só. O problema da etnonímia. Esse é um problema que o Dr. Paula levantou e o nosso amigo Dambuca, quando falava, referiu-se ao uso inadequado dos etnónimos que são hoje usados. A etnonímia é, desde logo, um problema fundamental com o qual temos que debater para que consigamos, através das denominações que atribuímos aos fenómenos vividos nas nossas comunidades, quer do ponto de vista cultural,
político, social, cultural e económico, traduzam o mais possível, o mais rigorosamente possível, aquilo de facto, aquilo que eles os fenómenos significam. Por exemplo, a questão dos heterónimos. O Dr. Damuka falava da questão dos Quilengue Muncho. Eu iria mais longe, de igual modo, o Dr. Paula não se referiu a isso, mas acaba por ser um problema que é extrapolável, sai do território que ele tratou e tem a ver com um problema geral no nosso país. É o problema dos heterónimos, que tanto se aplica aos chamados ambundos. Isto não é heterónimo, foram invenções heteronímicas coloniais. De igual modo, o heterónimo ovimbundo não é um heterónimo, porque as comunidades não se designam a si próprias como ovimbundo. Eu próprio tratei disso no meu último livro, tratei dessa problemática. Iremos igualmente aos Nganguela. Também não é assim que as comunidades a que se atribuem esse nome se designam a si próprias. E vamos verificar para as comunidades que o nosso amigo Paula tratou, de igual modo, o problema da heteronímia se coloca. Este é, desde logo, um problema fundamental, que depois vai mobilizar um conhecimento científico necessário para esse debate, que tem a ver com a linguística banto. É preciso, cada vez mais, que nos convençamos que tratar da vida das nossas comunidades históricas, culturais em Angola, não pode ser uma matéria de leviandade, em que o indivíduo, não estando equipado dos conceitos articulados, das categorias, do conhecimento profundo das realidades, vai aos manuais coloniais, da antropologia colonial, e de lá retira conceitos e aplica-os sem que para tal se interrogue sobre o que está a fazer. Portanto, os problemas que o Dr. Paula levantou são muito importantes. E eu resumiria apenas a estes que aqui estou a falar. O problema da etnonímia, o problema da linguística. É preciso ter em conta que as comunidades têm as suas próprias línguas, elaboram conceitos nas suas línguas, designam os fenómenos da realidade que os circunda nas suas línguas. Quem quiser compreender os fenómenos sociais, políticos, económicos e culturais terá que conhecer as línguas dessas comunidades. E nós temos cometido o erro. Estou-me a referir a muitos colegas que estando nas salas de aulas na universidade, ensinando, por vezes até fazendo trabalhos de investigação, não fazem um esforço epistemológico para desmontar essas categorias, esses conceitos suspeitos. E aqui já estou a entrar no problema nos problemas filosóficos que o Dr. Paula levantou. Eu estou aqui a pensar, por exemplo, no sentido do que diz o artigo 7º da Constituição da República de Angola, para falar de um problema epistemológico da filosofia do direito. Quer dizer, como é que se pode admitir que tenhamos juristas no mais diversos domínios da vida profissional, juízes, advogados, procuradores, que trabalhando em comunidades, por exemplo, destas comunidades a que se referiu o Dr. Paula, não têm a capacidade de revelar o rigor, de olhar para a Constituição da República, interpretar o artigo 7º e outros artigos que a ele se articulam, para compreender que a aplicação do direito exige de igual modo um conhecimento profundo da antropologia jurídica e política das comunidades. O que significa dizer que o jurista, não tendo a formação em antropologia, deve preocupar-se, deve socorrer-se e deve equipar-se dessas ferramentas para ser capaz de fazer com que se prossiga o sentido do que está consagrado na Constituição da República, e neste caso concreto, do artigo 7º. Portanto, o terceiro tópico é articular as questões antropológicas com as questões jurídicas e fazer a apologia disso mesmo, e faço aqui de modo expresso nesse terceiro tópico, que a dimensão interdisciplinar das abordagens que nos trouxe o nosso amigo Ovídio Paula recomendam que, ao nível dos centros de investigação que tenhamos instalados nas nossas faculdades, nas nossas universidades, tão rapidamente quanto possível, ao nível dos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutoramento no nosso país,
nas áreas das ciências sociais e humanas, deveremos dedicar algum tempo àquilo que o Dr. Paula está a pedir. Dedicar algum tempo a esse problema da desconstrução epistemológica dos conceitos e categorias coloniais. Temos que reler o Carlos Esterman. Eu tenho os volumes do Carlos Esterman em cima da minha mesa neste momento. Estou a escrever um livro sobre alguns problemas que passam por alguns dos quais o Dr. Paula levantou. Precisamos de desconstruir estas categorias, esses conceitos. Porque essas categorias e conceitos que são modelados por lentes ocidentais, africanistas bem intencionados, mas que trazem as marcas do pensamento ocidental, não nos vão ajudar a compreender os fenómenos que vivemos no nosso país. Portanto, a ciência, aos cientistas sociais, aos antropólogos, aos sociólogos, aos pedagogos, aos homens do saber e da ciência, o que se exige neste momento é ouvir os clamores do Dr. Ovídio Paula, que está a dizer que ele é jurista. Enquanto jurista, está a revelar dificuldade de, olhando para as ferramentas analíticas da antropologia, da sociologia e da filosofia, de que o direito não poderá, de facto, ser uma ferramenta útil para equacionar problemas que temos no país, enquanto não fizermos o exercício para o qual ele nos chama a atenção. Para terminar, no quarto ponto, é para dizer o seguinte: o mapa descrito pelo Dr. Paula é um mapa que encontramos em todas as províncias do país. Não há nenhuma província do país em que não tenhamos nas suas fronteiras, no desenho das suas geografias, não tenhamos zonas de confluência de várias comunidades culturais e étnicas, em que encontramos cruzamentos de línguas, cruzamentos de culturas regionais, e que traduzem a ideia segundo a qual não há, de facto, no nosso país, nenhuma província que seja habitada única e exclusivamente por uma comunidade étnica. Não existe. Portanto, o que significa dizer que é ilusório pensar que, dizia o nosso amigo Dambuca, que eu sou natural de Benguela, por exemplo. Eu, desde garoto, que aprendi a dizer que em Benguela não é uma província só de comunidades que falam língua ubuntu, não é verdade? De igual modo não é assim na província do Ambo, porque quando se olha para a fronteira do Ambo com o Kwanza Sul, daremos conta disso. De igual modo não é assim que acontece no Bié. E, portanto, este modelo de complexidade que temos no país é exatamente um modelo epistémico para o qual temos que prestar muita atenção para compreender os fenómenos do país. Portanto, o que quis fazer aqui é chamar a atenção para esses problemas que o Dr. Paula, questões antropológicas, questões filosóficas, questões relevantes do domínio do direito, do domínio da sociologia. E, portanto, o que significa dizer que todos aqueles de nós que se dedicarem a um domínio do saber deverão equipar-se sempre com outras ferramentas, com a abertura epistemológica suficiente para serem capazes de desvendar as fronteiras de outros domínios, sem que para tal tenham, digamos assim, um conhecimento total do domínio vizinho, do saber vizinho com o qual tiverem a dialogar. Portanto, ouvimos uma belíssima palestra. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado a atividade de pesquisa do Dr. Paula. Essa matéria que ele levantou aqui, eu tenho aguardada aqui no meu arquivo. Ele terá abordado isso já há algum tempo, mas numa outra perspectiva. E, portanto, eu acho que é um belíssimo exemplo do exercício que devemos fazer no futuro para compreendermos os problemas que o país apresenta nas suas mais diversas perspectivas e que têm a ver com a sua existência enquanto comunidade histórica. Para terminar, só queria chamar a atenção para a abordagem do Dr. Dambuca, quando ele falava do FAPA. O Fundo Antigo do Povoamento remete para a arqueologia, a uma arqueologia que hoje está a ser feita em muitos países africanos,
Muitos de nós acompanham os debates, outros não acompanham, muito menos, mas eu queria chamar a atenção para uma arqueologia que está a ser feita, a arqueologia bioantropológica, que está a fazer grandes avanços e está a dar grandes explicações para compreender melhor o fenómeno da expansão banto, que em algumas regiões do mundo ainda vem causando alguns equívocos, e os estudos mais recentes vêm revelando cada vez mais uma clareza sobre o fenómeno da expansão banto e o modo até como ele ocorreu no território angolano. E o fenómeno que o Dr. Paula levanta é um fenómeno e também aqui neste espaço, que é o espaço que nós habitamos, que se chama Angola. Era tudo. Muito obrigado. Doutor Capaz, não sei se está a ouvir. Está a ouvir? Doutor Capaz, a palavra é sua. Ok, muito boa noite. Na verdade, dizer que tomamos boa nota às posições levantadas pelo professor Dr. Luís Candimbo e, na verdade, para os investigadores em sede dessa matéria, temos muito que fazer. Mas eu gostava de dirigir uma palavra ao mestre Ndambuka para responder uma questão muito interessante em sede deste tema, que é justamente a questão referente a como conseguir a unidade na diversidade em relação aos nossos povos étnicos, linguísticos, aqui apresentado pelo professor Ovídio Paula, como conseguir a unidade na diversidade. Estou sendo ouvido? Posso falar? Mestre Ndambuka, não sei se conseguiu... Sim, eu estou a ouvir. Está a ouvir-me? Sim, agora já consigo. Sim, consigo ouvir. Ok, agora consigo. Não sei se o mestre conseguiu captar a pergunta que eu fiz. Sim, consegui. Saber... Okay. Para nós é interessante a sua resposta relativamente a essa questão. Pois, como conseguirmos a unidade na diversidade. Muito bem. Na diversidade, especialmente no CUNEP. Eu vou-vos contar uma história, qual é? Uma história em que lá no Ochota, no nosso serão, a gente costumava ouvir dos mais velhos. Eram muitas personalidades que promoveram uma festa. Era a boca, era o nariz, o estômago, a perna, a unha, os dentes, a boca, a língua, promoveram uma festa. E alguém disse, e o Mano Anos não pode ser convidado, mas a maioria rejeitou. Não, o Anos cheira mal, não pode ir à nossa festa. Você, pé, o teu trabalho é andar. A mão, o trabalho é segurar. A boca, o trabalho é falar. As narinas é para respirar. O Anos vai cheirar mal. Foram e realizaram a sua festa. No dia seguinte, voltaram da festa, ninguém ia ao quarto de banho. Parece pejorativo, mas
tem uma lição muito educativa. Todos queriam ir para o quarto de banho, mas as fezes não saíam, nem a uns nem aos outros. Então ficaram todos empanturrados, não havia nenhum médico, não havia nenhum enfermeiro, nem auxiliar de saúde. Todos ficaram doentes. E alguém lembrou-se, vamos lá falar com o Mano Anos para ver se nos liberta desta calamidade. E o Anos disse, não, quando comer o que é bom, eu cheirava mal. Agora estão doentes, eu é que sou pessoa, também não posso. E naquele momento, essa sociedade ficou exterminada e o tio Anos, o Mano Anos, venceu. Isso é só para dizer que devemos respeitar as culturas e subculturas dos outros. Eu sou eu, ele é ele, mas tem que haver respeito. Aliás, a filosofia nos ensina que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Se nós respeitarmos o estar dos outros, a cultura dos outros, e a chave da cultura é a língua, se respeitarmos a língua dos outros, seja político como religioso, ou um profano, ou carpinteiro, ou um dirigente, então nós vamos viver unidos na diversidade. Não podemos ser iguais. Na língua nhanega, na nossa língua, há um provérbio que diz: "Oviti viome himba, o kubitalo viome himba lio mulola, o kubitalo tiviriso e quende quando vieri ponha ponha". Oviti são árvores. As árvores à distância parecem ser todas do mesmo tamanho, mas quando formos lá, há arbustos, há troncos, há árvores grandes, há robustos ou não. Por isso, é possível vivermos na unidade, na nossa diversidade. Os portugueses, quando nos colonizaram, viveram unidos, mas nem todos falam a língua portuguesa como tal. Uns dizem bino, outros dizem vino, outros dizem vinho, mas venderam esse produto aos africanos e todos eram unidos. Por isso é possível. Mais importante não é mudarmos de roupa, é mudarmos de consciência. Consciência étnica, consciência nacional, cada um de nós, a partir de casa, a consciência nacional nasce de casa, não desprezarmos nem o choco, nem o nhaneca, não desprezarmos nem um bundo, nem quimbundo. Somos todos filhos de Deus em termos religiosos e somos todos filhos de Angola, uma única mãe. Por isso, para mim, é possível e a minha resposta é essa. E, aliás, na minha família, quase todos estão. As minhas netas, umas são bacongo, outras são quimbundos, tenho cunhadas ganguelas, tenho cunhadas, etc., de todas as etnias. E quando nos encontramos, cada qual fala a sua maneira, mas nos entendemos. E a cunhada que fala choque faz um funge muito bonito para todos e todos comemos. Muito obrigado. Obrigado, mestre Ndabuka. E uma última questão para o mestre é: que recomendações o mestre faz para os investigadores relativamente a essa matéria? Olha, para os investigadores e não só, nós devemos, de facto, investigar as nossas culturas com uma grande profundidade. Não podemos deixar de lado, ainda que for um pedaço de chifre. Em história, nós podemos contar e escrever os assuntos muito relevantes. É possível, mas em antropologia não podemos deixar o pormenor, porque o pormenor, se for deixado, quebra todo um conjunto de investigação. E temos que evitar o complexo de superioridade. O investigador tem que ser um homem simples e não orgulhoso pela ciência, não vaidoso, não. Temos que ser simples e honestos, escrever aquilo que o povo diz e não inventarmos nada. Quem fala do investigador também fala do dirigente, fala de um sacerdote. O sacerdote tem que encontrar o povo e seguir a língua do povo. O político tem que encontrar o povo e seguir a língua do povo. Há quem quer evangelizar um determinado povo na sua língua. Não pode evangelizar o povo na língua dele,
porque este povo foi feito por Deus e esta língua também é auxiliar deste povo e foi feita também por Deus. Por isso, eu tenho dito que um povo cuja língua é desconhecida pelo seu governante, o governante, quando não conhece um determinado costume, é possível que venha a governar mal a esse povo. Por isso, temos que ter atenção. Acima de tudo, a humildade científica tem que ser o nosso lema para os investigadores. Obrigado. Agora entrou o feitiço. Gostava de adicionar, acreditamos, conseguimos apanhar o ponto fulcral das nossas questões direcionadas ao mestre, mas interessava-me voltar ao professor Dr. Ovídio Paula. Sim, estamos presentes. Sim, estamos presentes, estamos a ouvir. Ele parece que está com dificuldade. Sim. Interessava-me voltar ao professor doutor, ajudasse-nos a compreender, dizia, ou melhor, em qualquer região do país, oriente que nos esclarecesse porque então desta denominação ou desse destaque em relação aos outros. Não percebi bem a pergunta, é melhor voltar. A fazer. Ok. Quando se fala do Cunene, essencialmente fala-se do povo Guanhama. E é isso que nós fomos estudando, pronto, na literatura básica. Eu gostava que o doutor ajudasse-nos a compreender o porquê desta designação quando trouxe uma multivariedade de culturas e de povos com destaque no Cunene. Muito obrigado. Eu acho que é uma excelente pergunta e muito pertinente. No meu entendimento, em primeiro lugar, eu não sou professor de História, mas está aí o professor Dambuca. Eu penso que tem se estudado muito pouco, mesmo em relação aos currículos, tem se estudado muito pouco a verdadeira história de Angola. E no meu entendimento é que tem se falado muito mais do reino, por exemplo, do Guanhama, pelo facto de ser o último reino a ser vencido. Esse é o meu entendimento. Porque nós poderíamos fazer uma pergunta: quais foram as causas que fizeram com que os portugueses chegassem muito tarde na margem esquerda do Rio Cunene? Quais foram as causas? Porque houve muitas revoltas do Império de Matamana. E podíamos destacar, por exemplo, aqui na província do Cunene, uma das grandes batalhas que foi feita aqui no Val do Ipembe. Portanto, é uma grande batalha que muitas pessoas até não conhecem. Portanto, a causa fundamental dos portugueses terem chegado tarde à margem esquerda do Rio Cunene foi por causa das grandes revoltas que houve no Império de Matamana. Portanto, desde Quilengues até aqui a margem, próximo da margem do Rio Cunene, no Império do Cumbe. E mais, antes de chegar ao reino do Guanhama, tiveram grandes dificuldades até quando se realizou a última batalha do Val do Ipembe, que foi protagonizada essencialmente pelo reino dos Ovambajas. E eu entendo que o rei Mandume ofereceu uma grande resistência aos portugueses, sim, mas tem-se falado muito mais dele, no meu entendimento, por ser o último rei, não é? O último rei do território nacional a ser vencido, ou seja, a ser vencido pelos portugueses. Portanto, que ofereceu resistência aos portugueses de uma forma tenaz, como naturalmente os outros povos da margem direita. Portanto, essa, no meu entendimento, é a explicação que eu posso dar. Okay. Agradeço, doutor, mas eu gostava de ouvir também do professor que recomendações dá
tema. Sim, eu gostaria Só quero deixar para os jovens, sim, no sentido de terem um interesse. Sim, gostaria que repetisse a pergunta porque estou a ouvir com alguns cortes. Acho que tem algumas dificuldades de internet. Está bem. Eu perguntava que recomendações o professor quer deixar para a nova geração. Muito bem, é uma pergunta muito excelente e oportuna. E eu aqui queria sublinhar aquilo que disse muito bem o professor Dr. Luís Canjimbo. Hoje, quando nós falamos, portanto, de uma determinada disciplina, imaginemos lá, direito penal, por exemplo, se nós ainda anteontem aprovamos o Código Penal e o Código de Processo Penal. Até então, utilizávamos o quê? Os antiquérrimos códigos portugueses, com todos os prejuízos aí decorrentes. Porque aquilo que eu disse no princípio, a iniciativa legislativa é baseada em quê? Naquilo que nós chamamos de Instituto Jurídico de Direito, ou Cássio Legis, nos fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, etc. E aqueles códigos estavam lá, o Código Penal português, o Processo Penal, etc., eram códigos que eram estranhos à nossa própria realidade, porque o direito visa, não é, regular as relações entre os homens e fazer a paz social e a justiça. E quando esse direito, naturalmente, é estranho a este povo, naturalmente não vai regular. E eu vou dar só um exemplo. Por que nós em Angola, há um juiz que uma vez, por exemplo, condenou alguém por um crime de adultério, porque caiu em desuso. E chamam aqui, atenção, temos que estudar estas matérias. A história, conforme disse o professor Canjimbo, a história, a antropologia, antropologia jurídica, a antropologia cultural, a etnografia, porque é ali onde está o verdadeiro direito angolano e vamos transportar esse direito angolano para quê? Para a cientificidade. Eu não gosto muito de dizer direito positivo, mas para o direito formal, quer dizer, para que amanhã realmente a paz social apareça na base das normas criadas, na base dos fatores econômicos, sociais e culturais do país. Portanto, é necessário que o Estado ajude a criação de centros de estudos e investigação científica junto das faculdades. Porque o que eu tenho assistido de um tempo até esta parte é que as faculdades têm se transformado somente em meras administrações. Como é que numa faculdade só se dá aulas, muitas vezes até mal dadas, não se publica, não se investiga, não é possível chegarmos à excelência. Por isso é que nós não temos nenhuma universidade nossa no ranking nem aqui da SADC. Portanto, o Estado tem que assumir o papel de criar condições fundamentalmente orçamentais para financiar esses centros de investigação científica em todas as faculdades. Quando falo em faculdade de Direito, de Economia, de Medicina, etc. E não vale a pena estarmos aqui a dizer que há cursos excedentários. Tem-se propalado por aí que há muitos juristas, há muitos historiadores. Nós agora perguntamos, quantos doutorados em Direito temos em Angola? Quantos doutorados em Direito têm mais de 4, 5 obras? Estou a falar só em Direito, não podia falar em História, Economia, etc. Mas muitas vezes essa matéria-prima existe, só que infelizmente não é apoiada pelo Estado como em outros países do mundo, não é? E nós fizemos essa comunicação, como temos feito outras, como a título de aperitivo, mostrando que nós, sem os centros de investigação científica, não vamos ao lado nenhum. Hoje em dia, inclusive, os governos, chamados de governos inteligentes, vão buscar as investigações, não é? Nós temos que criar centros de investigação científica no centro, no sul, no leste, etc. E à frente desse centro de investigação científica dentro da faculdade tem que ficar lá professores, doutores, associados, catedráticos, auxiliares, para podermos ir buscar investigações em várias vertentes do sistema. Portanto, eu trouxe, a propósito desse tema, com a diversidade sociocultural, e eu disse isso no princípio, que aparentemente as pessoas pensam que como é que um jurista vai abordar questões de história, mas
são temas transversais, é ali onde vamos buscar, naturalmente, portanto, as bases fundamentais para uma iniciativa legislativa. Porque, de resto, temos que ser honestos. Nós temos, sem desprimor do direito comparado, etc., nós temos nós sempre vamos buscar, não é, leis que são dos outros países. E isso nos cria muitas dificuldades de aplicabilidade. Então, temos que pensar e fazer o nosso caminho na base da nossa realidade. Isso só se faz com os centros de investigação científica. E mais, eu trouxe também esse tema porque eu tenho conversado com jovens, não só do CUNEN, mas da UILA, do NAMIB, mesmo de Luanda. Esses jovens não conhecem nem sequer a sua origem. Isto é perigoso. Como é que alguém não conhece, inclusive, a sua origem, pode amanhã conhecer os problemas do povo, o mais importante, para resolver? Um governante que não conhece a sua origem, a composição do seu país, da sua localidade, do seu município, é extremamente difícil, porque ele depois vai querer aplicar o que ele viu na Espanha, o que ele viu na Inglaterra. Com certeza, a realidade concreta do país de Angola é outra, independentemente sem desprimor aqui do direito comparado. Portanto, o que eu deixo aqui é o seguinte: a nossa juventude deve seguir com humildade aqueles mais velhos que estão a seguir o caminho do conhecimento, o caminho da ciência. Porque sem o conhecimento, sem a ciência, Angola não poderá atingir nenhum patamar a nível universal. Não vai ser possível. E é aquilo que tem se dito: siga as raízes do conhecimento que são amargas, porque o seu fruto será saboroso. E a nossa juventude tem que saber que para se chegar a um professor associado, a um professor catedrático, a um mestre, é preciso sacrifício, é preciso perseverança, é preciso paciência. Portanto, esta posição é o que eu queria deixar aqui. Mais uma vez, finalmente, quero aproveitar mais uma vez o ensejo. Estou a ver aqui o professor doutor Alberto Raimundo Apota, do ISP, quero lhe cumprimentar. Também estou a ver lá o jovem Aldovino, portanto, da província do Cunene, quero cumprimentar, e outros que estão naturalmente a nos acompanhar. Quero também agradecer a todos que naturalmente estiveram conosco nesta senda. Vamos procurar criar mais temas, portanto, e penso que o caminho é este, está aberto, e vamos caminhar todos juntos à busca de conhecimentos para o desenvolvimento do nosso país. Professor Dr. Luís Canjimbo, o meu muito obrigado no fundo do coração. Professor Luís Nambuca, estamos juntos e vamos caminhar como sempre estivemos juntos. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Bom fim de semana. Gostava de passar a palavra, em obediência ao princípio da igualdade, ao professor Luís Canjimbo, também para tecer algumas palavras. Dizia, passar algumas palavras finais ao professor Dr. Luís Canjimbo, em menos de 2 minutos, para dar uma resenha, algumas considerações finais sobre esse tema. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Não, resta-me também se associar mais palavras dos meus amigos, que já sublinharam os tópicos nesta parte final da nossa conversa, e reiterar a necessidade de oportunidades como essas deverem ser retomadas em outras circunstâncias, mas sobretudo o pressuposto de que a elaboração de um pensamento sistemático que revele um domínio das nossas realidades é urgente e passa exatamente por esse trabalho que se referiu o nosso amigo Paula, o trabalho na academia, o trabalho nos centros de pesquisa, o trabalho na atividade da docência, o trabalho de alto nível, Esse trabalho do que tem a ver com a elaboração do pensamento sistemático é um trabalho que exige rigor. E o rigor é incompatível com qualquer veleidade de pensar que poderemos conhecer o nosso país com modelos importados de outros contextos. É impossível. Portanto, a missão é nossa, é nobre, e a nobreza da missão exige que façamos o que nos compete, a geração a que pertencemos, mas pensemos que as gerações vindouras, que aí se desenham no horizonte, vimos também aqui alguns desses jovens especialistas
acompanhar este debate, possam garantir que no futuro teremos esta perspectiva de pensar o país garantidamente a ser perpetuada por outras gerações, as seguintes e outras que virão. Eu que diria também, para me associar às palavras que já ouvi aqui dos meus amigos. Muito obrigado, professor Dr. Luís Gimbo, pelas suas considerações. Agradeço também ao professor Dr. Ovídio Paula, agradeço de forma muito especial ao mestre Ndambuka pelas suas explanações, acima de tudo quando usou aquele provérbio que nos levava então a refletir sobre a necessidade de viver na diversidade, mas tendo em atenção a unidade. A presença de todos, acima de tudo, dos nossos convidados a esta conferência e talvez recomendar ao professor Dr. Ovídio Paula, e como tem estado a fazer nas conferências onde eu participo, onde o doutor tem a palavra, em resumir isso no livro. Porque por tudo isso que o doutor trouxe, temos interesse efetivamente em continuar a ler o que o doutor acabou de apresentar aqui, e será de certa forma uma mais-valia para a nossa cidade de Cunene, para a nossa província de Cunene, dizendo assim, e em especial a cidade de Ungiva e das mais localizadas por esta matéria. Bom, a gente de conclusão, como recomendações finais, a Faculdade de Direito, provavelmente, por esta via apresentada pelo Dr. Ovídio Paula, acreditamos que fará esforço no sentido de propor um novo tema para estes debates, e agradeço imenso inicialmente 3 grandes pesos na área professora, consequentemente, como jurista, engrenar-me e perceberem sem fez a colação do artigo, fazer a aplicação do artigo 7º, sem que efetivamente tenhamos domínio da antropologia e de vários aspectos, e quero desde já agradecer a presença de todos. Como recomendação, deixar as palavras finais do professor Ovídio Paula, a necessidade do Estado investir seriamente na formação. E os centros de investigação das faculdades devem produzir conhecimento. Tenho dado como terminada esta conferência e agradecer a todos, então, pelas belíssimas apresentações que tiveram. Muito obrigado.